Estamos aqui no Facebook da Elerj para mais uma palestra do nosso evento Elerj Eleições Municipais 2020. O tema hoje é as candidaturas independentes e a crise de representatividade do sistema partidário brasileiro. Quem você está ali do nosso lado é o nosso convidado, Rodrigo Mesomo. Rodrigo, professor, doutorando em Direito, né? Eu quero pedir para você que se apresente um pouco mais aqui para o nosso público. Seja bem-vindo aqui na escola, mesmo que virtualmente. Muito obrigado, muito obrigado. Quero dizer que é uma honra, um privilégio poder estar conversando com vocês da Escola do Legislativo sobre um tema que me é muito caro, um tema que me é muito importante, que é discutir, conversar, que é pensar a legitimidade do sistema eleitoral, a legitimidade do sistema partidário e a possibilidade de candidaturas independentes no sistema constitucional brasileiro. Né? Eu venho trabalhando nesse tema já há bastante tempo. Eu sou professor universitário, sou advogado aqui no Rio de Janeiro, já tenho aí alguma coisa em torno de 20, 26, 27 anos de magistério, e também um pouco mais que isso de vida profissional na advocacia. E de 5 anos para cá, mais exatamente ali em meados de 2015, eu vou estudar o tema das candidaturas independentes, das candidaturas avulsas. Né? Começo a tentar entender o porquê no Brasil nós não tínhamos candidaturas independentes, o porquê no Brasil nós não tínhamos as possibilidades que são vislumbradas na maioria dos outros países. Aliás, na verdade, até 2015, eu trabalhava com o senso comum. Qual é o senso comum? Quando nós pensamos em processos eleitorais, o senso comum no Brasil é de que o partido é obrigatório. A filiação partidária é uma questão obrigatória. E pensamos, é natural que assim seja, pensamos que no mundo inteiro a filiação é também obrigatória. O indivíduo só pode comparecer ao certame eleitoral, só pode comparecer ao processo das eleições se tiver alguma filiação. Eu começo a estudar o tema e já me surpreendo logo de início ao verificar que a questão é justamente o oposto. Né? No mundo inteiro, 9 entre 10 países do mundo permitem candidaturas independentes, permitem candidaturas avulsas. O Brasil é um dos poucos países que, portanto, não permite ao seu cidadão disputar uma eleição sem uma filiação partidária. Aqui o partido detém uma espécie de monopólio de acesso à vida pública. Comecei a perceber, então, que nessas grandes democracias, aonde nós observamos, Estados Unidos, Canadá, Europa praticamente toda, Japão, Austrália, Nova Zelândia, e mesmo aqui entre os nossos vizinhos, quando nós observamos o Chile, a Colômbia, o México, quando nós, portanto, observamos não países distantes ou culturalmente diferentes, mas observamos aqui os nossos vizinhos latino-americanos, boa parte dos importantes países da América Latina apresenta essa possibilidade. Então, visto isso, constatado isso, eu comecei a observar a própria história eleitoral brasileira. E comecei a perceber também que desde o período imperial,
onde nós tivemos quase que como um relógio, né, eleições periódicas. Nós, durante, portanto, todo o regime imperial, não falhamos, não tivemos exceções eleitorais, a não ser na região sul do país, durante aquele período da Guerra do Paraguai, mas abstraindo essa situação, as eleições ocorreram de modo religioso no período imperial e também durante o período da Primeira República e ainda após a Revolução de 30, nós vimos, com o advento do Código Eleitoral de 1932, que foi o nosso primeiro Código Eleitoral, nós vimos ali, como regra, a candidatura independente, a pulsa. O próprio Código Eleitoral de 1932, que nos instituiu a boa parte das condições eleitorais que temos hoje, previa a candidatura independente. O Código Eleitoral de 1902, ele nos legou o voto proporcional, ele nos legou o voto secreto, o voto feminino foi objeto de regulação pelo Código de 32, e o Código de 32 também regulou a candidatura independente. De modo que nós tivemos aí mais de 120 anos de tradição eleitoral independente na política brasileira. Na Constituinte de 1934, para que tenhamos uma noção, nós tivemos parlamentares, deputados constituintes, em 1934, independentes. Porque, até então, o partido político ele era uma agremiação, uma forma de congregar pessoas com uma certa afinidade de pensamento, uma certa afinidade ideológica, e que podiam ali, congregados, formular propostas, formular políticas públicas, pensar ideologicamente a dinâmica da política. Mas não era o partido político dotado de monopólio. Vamos observar que as inscrições para o processo eleitoral eram atos pessoais. Era o indivíduo que demandava, que requeria a sua inscrição eleitoral. Era ele, portanto, que se apresentava pessoalmente ao certame, e não o partido político. Vamos observar, portanto, que o Getúlio Vargas, a partir, então, do Estado Novo, quando se inicia o processo ditatorial do Estado Novo, há um fechamento político dramático no Estado Novo, e a ditadura estadonovista extingue toda a vida política, eleitoral, partidária. Os estados passam a ser geridos não mais por governadores, mas por interventores escolhidos pelo Getúlio Vargas. E abstraindo a temática das razões que levaram ao colapso do Estado Novo, o fato é que, ao final do governo estadonovista, o próprio Getúlio Vargas organiza a legislação de transição para o retorno à democracia, que ocorre em 1946. Naquele final de 1945, portanto, nós temos uma comissão que é formada
para a elaboração da legislação que vai disciplinar o processo eleitoral que gera a Constituinte de 1946. Né? Portanto, o próprio Getúlio Vargas controla este processo de transição, de retorno à democracia. E aí, o que o Getúlio Vargas faz? O que o Getúlio Vargas, digamos assim, uma raposa política, né? O que ele engenha para se manter no poder. Está afastado do poder, mas continua sendo o poder. Getúlio Vargas promove basicamente duas alterações fundamentais na nossa tradição. Primeiro, Getúlio Vargas faz o quê? Ele nacionaliza os partidos políticos. Tá? Ele nacionaliza os partidos políticos na medida em que só ele teria condições. Escutam bem? Eu acho que tivemos aqui algum problema de... Você me escuta bem? Teve um momento um pouquinho, você começou a falar de Getúlio, falhou um pouquinho, mas agora voltou a ficar incompreensível. Pois bem, então vamos lá. Getúlio Vargas, ele promove, naquele final de 1945, duas medidas na legislação eleitoral que estava sendo redigida por essa comissão, porque a ideia central dessa comissão era apenas, então, somente reeditar as normas de 1932 com algumas pequenas e cosméticas modificações, alguns aperfeiçoamentos, e dar continuidade à vida eleitoral brasileira tal qual era à luz do Código de 1932. Mas, nesse momento, então, Getúlio Vargas pensa em como alterar a legislação para poder se manter competitivo no cenário político democrático. Né? E aí, o que acontece? Getúlio Vargas, a primeira medida dele, introduzida nessa legislação, é a obrigatoriedade de nacionalizar os partidos políticos. Porque até então é importante entendermos que os partidos políticos eles eram partidos políticos locais, o que é muito natural, o que é muito comum num país federado. Tá? Todos os países federados, tá? Como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do México, como é o caso da Argentina, como é o caso do Canadá, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Austrália, né? Sempre que há um país federado, é muito comum que os partidos políticos sejam partidos políticos locais e que formem alianças para a disputa dos pleitos federais. Né? E aqui no Brasil era assim também. Havia o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, e assim sucessivamente, uma série de outros partidos, todos eles locais. E isso é natural porque, por exemplo, quando você olha os Estados Unidos, você tem praticamente 200 partidos políticos nos Estados Unidos. Você tem lá o Partido dos Lenhadores do Alasca, que é um partido que disputa lá as eleições municipais em 2 ou 3 cidades no Alasca, ponto final. Não é um partido que tenha nenhuma pretensão de disputar nacionalmente qualquer presidência da República. Né? Esse fenômeno ele se repete em todos os países federados. E em todos os países federados, existem alguns poucos partidos que conseguem, por força própria, se nacionalizar. Mas perceba que não há uma obrigatoriedade da nacionalização dos partidos. Né? Então, para dar um exemplo que o público conhece mais,
né? Nos Estados Unidos, você tem quase 200 partidos, mas você tem ali o Partido Republicano, né? E o Partido Democrata, que são os dois principais partidos, estes sim, que conseguiram se nacionalizar, mas não por uma imposição legal, e sim por um processo natural de união das pessoas. Pois bem, o Getúlio Vargas, como ele tinha numa das mãos os interventores nos estados. Vamos lembrar, aqui no Rio de Janeiro, o interventor era Amaral Peixoto, né? O interventor aqui era Amaral Peixoto. Amaral Peixoto, portanto, comandou o Estado a mando do regime estado-novista, né? Ele tinha, então, nas mãos os interventores. Com os interventores, ele cria o PSD. E o Getúlio Vargas tinha nas mãos ainda as amarras do controle sindical. Ou seja, o Getúlio Vargas, por intermédio do Ministério do Trabalho, e os sindicatos eram vinculados ao Ministério do Trabalho, havia uma forte intervenção do Ministério do Trabalho na estrutura sindical. Os sindicatos não eram autônomos, né? Através destas estruturas sindicais, ele cria o PTB. Então, perceba que a raposa política entendeu que ele conseguiria criar dois partidos políticos. E a oposição teria muita dificuldade de criar um partido político nacional competitivo, né? Tanto que assim foi. Ou seja, perceba que o período político 1946-1964 é um período político dominado praticamente de ponta a ponta, dominado por estes dois partidos montados por Getúlio Vargas. E o próprio Getúlio Vargas é derrubado em 45, mas volta em 1950. Né? A oposição conseguiu, de modo muito débil, de modo muito frágil, criar um importante partido nacional, que foi a UDN. Entretanto, UDN essa que nunca conseguiu protagonizar o processo político. Vamos lembrar que o processo, ou a eleição que seria, digamos assim, disputada e protagonizada e, quiçá, obtida a vitória pela UDN, era a eleição em 1965, que estava programada para 1965, na disputa que, infelizmente, não aconteceu, porque teríamos, de um lado, pelo PSD, o Juscelino Kubitschek, tentando voltar à presidência da República, e a UDN lançaria, em 1965, Carlos Lacerda à presidência da República. De modo que seria uma disputa entre Juscelino pela corrente getulista, né? Juscelino Kubitschek representando, digamos assim, as heranças de Getúlio Vargas, e em oposição a isso, Carlos Lacerda pela UDN. Né? Mas, obviamente, o processo eleitoral foi interrompido pelos acontecimentos de 1964. Mas veja que, no período 1946-1964, são as estruturas de Getúlio Vargas que dominam o processo eleitoral, o processo político. E a outra grande inovação que Getúlio Vargas introduz em 45 para assegurar o seu poder é justamente a cassação das candidaturas independentes. Ou seja, Getúlio Vargas, então, a ditadura do Estado Novo, ao elaborar a legislação que segue
ao retorno democrático, a ditadura do Estado Novo, ela caça a possibilidade dos indivíduos comparecerem de modo autônomo, de modo avulso, de modo independente ao processo eleitoral. E a intenção de Getúlio Vargas era impedir com isso a formação de qualquer outra liderança local que pudesse ganhar destaque autônomo, sufocando assim a eclosão de lideranças fora do ambiente partidário. Dando um salto histórico agora, para não fazer com que os nossos ouvintes durmam agora às 10h30 da manhã, me ouvindo falar de história, né? Vamos encurtar um pouco isso. Quando nós tivemos o retorno ao processo democrático, já havia uma experiência acumulada pelos, vamos colocar assim, pelos caciques políticos, de modo que, quando se tem os debates constituintes em 1988, já não há mais interesse das cúpulas partidárias de retornarem às candidaturas independentes. Por quê? Porque a candidatura independente, ela rompe, ela enfraquece o poder da cúpula partidária. Ela desloca o poder do partido da cúpula para a sua base. É a base que tem poder político quando o sistema comporta candidatura independente. Quando o sistema ele é um sistema monopolístico, como o nosso, o dirigente partidário tem um poder absoluto, porque ele é o senhor de vida ou de morte daqueles que podem se candidatar. É ele que filtra, portanto, quem poderá comparecer à vida pública ou não. Ele passa a ser o porteiro do acesso à vida pública. E esse poder monopolístico, obviamente, começa, ao longo do tempo, a criar uma série de distorções. Porque toda entidade monopolística, ela atua em 3 direções. Seja no ambiente econômico, seja no ambiente político, toda entidade monopolística, ela procura evitar ou inibir a competição endógena, ou seja, no Brasil, por exemplo, se procura evitar a formação de novos partidos, dificultar a formação de novos partidos e, portanto, diminuir a competição. Você diminui a competição e, ao diminuir a competição, você retroalimenta o poder do cacique político. Você procura maximizar os próprios ganhos, daí porque os partidos políticos conseguem aprovar fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de TV, tempo de rádio, impenhorabilidade do fundo partidário, e assim sucessivamente, ou seja, uma série de privilégios grotescos que os partidos acabam tendo. E, ao mesmo tempo, os partidos conseguem evitar o que? A competição exógena, né? A competição de fora do sistema, impedindo os outsiders, impedindo as candidaturas independentes. Então, veja que todos os partidos se movimentam neste sentido, privilegiar os seus próprios monopólios, porque assim acabam privilegiando e fortalecendo as cúpulas partidárias. Daí porque o cacique político, né, a figura do cacique político. Pois bem, então veja que quando voltamos à democracia, em 1988, o tema já não foi objeto de largas discussões na Constituinte de 1988. Porque a elite política brasileira já havia entendido que, para ela, elite era melhor o monopólio. E, como eu disse, isso promove uma série de distorções políticas, degradações políticas, porque este monopólio faz com que comece a existir um distanciamento cada vez maior
entre os dirigentes partidários e a vontade popular, na medida em que ele, dirigente partidário, ao receber fundo eleitoral, fundo partidário, ao ter mão de ferro sobre a estrutura partidária, ao deter este monopólio, Adriano, chamei você pelo seu irmão. Rodrigo, você escuta bem? Tá. Falhou um pouquinho aqui, tá? Se você puder tomar um minutinho. Então, vamos observar que essas estruturas partidárias, ao deterem todo este monopólio, algumas degenerações começam a acontecer, porque nós começamos a ter uma distância, um divórcio entre o dirigente partidário e a vontade popular. Ora, na medida em que é o indivíduo, o militante que precisa do partido e não o partido que precisa do militante, a lógica política se inverte e a legitimidade partidária começa a ficar uma questão secundária. Começa a ficar uma questão secundária. Perceba que quando você introduz a candidatura independente no sistema, o indivíduo ele pode se candidatar, portanto, sem o partido. E aí a lógica política se inverte, porque aí é o partido que passa a precisar do indivíduo. É o partido que passa a precisar do militante. É o partido, portanto, que passa a ter que atrair o respectivo militante. Então, neste aspecto, o aumento de competição, o incremento de competição realizado ou propiciado pelas candidaturas independentes obriga o partido político a melhorar. Não porque o partido político eticamente evolua, não é isso. É porque, para sobreviver no ambiente mais competitivo, o partido político precisa ser uma entidade inspiradora, porque é ele, partido político, agora, que precisa atrair a sua participação, já que ele não tem mais o monopólio de participação. É ele que precisa conquistar corações e mentes, e não as pessoas que precisam de pires na mão, pedir ao partido político a concessão de uma legenda. Então, toda a estrutura, toda a dinâmica, toda a lógica política se inverte quando você quebra o monopólio do cacique político. Ou seja, você melhora substancialmente a porta de entrada do sistema eleitoral. Quanto mais, portanto, vozes participam do sistema eleitoral, mais democrática é aquela sociedade. E uma outra questão que é muito importante de pensarmos. Quando você entrega ao partido político este monopólio e impede a candidatura independente, você está agredindo valores muito caros da sociedade. Veja, a República Brasileira tem no seu texto constitucional, logo no seu artigo 1º, como fundamento da República, o pluralismo político. Pluralismo político. Pluralismo político é um conceito muito mais amplo do que pluralismo partidário. O pluralismo partidário ele é espécie do gênero pluralismo político. E o pluralismo político se atinge ouvindo todas as vozes, e não apenas as vozes partidárias. Ao mesmo tempo, você vê como fundamento da República, artigo 1º da nossa Constituição, que
um dos fundamentos é a dignidade da pessoa humana. Se eu sou obrigado a vergar a minha consciência para ingressar num partido político que eu não concordo com as diretrizes programáticas, apenas e tão somente para poder ter a legenda, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou agredindo a liberdade de consciência. Eu estou subjugando a liberdade de consciência. E, portanto, eu estou agredindo a dignidade da pessoa humana. Ao mesmo tempo, o artigo 1º coloca que um dos fundamentos da República Brasileira é a cidadania. E aí, neste sentido, não existe cidadania mediada. Não existe uma cidadania por interposta pessoa. Um exercício da cidadania que só possa ser exercido se um cacique político permitir que eu exerça. Ora, se a cidadania depende da vontade do cacique político, então não há cidadania, percebe? Consigo me fazer entender? Vamos observar que, além disso, a própria Constituição Federal, ela assegura a liberdade associativa. A própria Constituição Federal, ela nos diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. E, ao mesmo tempo, o Brasil, para avançar nesse tópico, o Brasil assinou um tratado internacional onde ele se compromete ao respeito aos direitos humanos e neste tratado nós temos previsto ali as candidaturas independentes. E falo aqui especificamente do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica e lá há a garantia das candidaturas independentes. Portanto, eu vejo aqui o cenário, né, tanto da própria Constituição quanto de tratados internacionais assinados pelo Brasil, nos apontam para uma ampliação das liberdades individuais e o respeito aos direitos humanos, e isso implica necessariamente a possibilidade, isso implica necessariamente a hipótese de permitir que o indivíduo, né, que o cidadão, ofereça aos demais compatriotas, né, o seu nome nos certames políticos, nos processos eleitorais, sem a mediação de caciques políticos, sem a mediação de estruturas partidárias. O partido político há de ser uma opção e não uma obrigação. Mas, além disso, é preciso lembrar que o tema deve ser interpretado não apenas à luz da liberdade individual, do prisma individual, mas sim à luz da própria soberania popular. Por que isso? Porque o nosso próprio texto constitucional nos dispõe, de modo absolutamente claro, de modo absolutamente transparente, de que todo poder emana do povo. Ora, na medida em que você, portanto, atribui a uma determinada instituição o monopólio de filtrar os nomes em quem o povo pode votar, na verdade, você está colocando uma instituição acima do povo, que basicamente controla em quem o povo pode ou não pode votar. Portanto, este povo não vota em quem quer. Este povo vota apenas e tão somente em quem o cacique político deixar este povo votar. Isto significa dizer, portanto, que todo sistema eleitoral partidário em que há o monopólio, há, na verdade, um simulacro de democracia. Há um falseamento da democracia, há um engodo, há uma mentira.
E é isso que nós vivemos no Brasil. Há uma mentira, é uma democracia fake, na medida em que o poder não emana do povo. Se alguém controla em quem o povo pode votar, é perfeitamente possível dizer que no Brasil o poder não emana do povo, o poder emana dos partidos políticos e daqueles que controlam os partidos políticos, das cúpulas partidárias, o que é um verdadeiro pavor, porque nós temos uma situação em que 210 milhões de brasileiros são reféns, são escravos e vivem de joelhos perante 33 partidos políticos. O que é uma situação verdadeiramente absurda. E é por isso que você vê cada vez mais as pessoas desinteressadas em política. É por isso que você vê cada vez mais as pessoas desinteressadas da vida partidária. Vamos observar que apenas algo em torno ali de 5% da população ou menos da população é filiada a algum partido político, e vivenciam a vida partidária um número ainda muito menor do que isso. Você pode dizer, sem medo de errar, não existem ainda pesquisas seguras a esse respeito, mas sem medo de errar, você pode dizer que menos de 1% da população vivencia a vida partidária. Porque uma coisa é ser filiado a um partido político, outra coisa é vivenciar a vida partidária. De modo que a representatividade dos partidos políticos hoje chegou a um grau absolutamente dramático. E todas as pesquisas indicam isso. Nós temos pesquisas que são formuladas há muito tempo, ou seja, há mais de 2 décadas, pesquisas como a da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, ou, por exemplo, pesquisas do próprio IBOP, que são realizadas já há cerca de 2 décadas ou mais, aferindo a credibilidade das instituições brasileiras. E afere-se, então, portanto, a credibilidade do Exército, da Marinha, da Polícia Federal, da Igreja, enfim, da Câmara dos Deputados, do Senado. E uma destas pesquisas é o que é a credibilidade dos partidos políticos. E, historicamente, desde a primeira pesquisa, tanto da CNT quanto do IBOP, avaliando ali normalmente, dependendo da CNT ou do IBOP, alguma coisa em torno de 15 instituições brasileiras. Historicamente, os partidos são as mais mal avaliadas instituições brasileiras, aquelas nas quais os brasileiros menos confiam. E justamente porque nós temos esse vício de origem, nós temos uma entidade monopolística e que não se democratizou. Uma das coisas mais autoritárias que nós temos na estrutura brasileira, nas instituições brasileiras, são as estruturas partidárias, porque elas são controladas com mão de ferro. As estruturas partidárias brasileiras, a despeito de serem a porta de entrada para um processo democrático, elas em si são entidades altamente ditatoriais internamente. Partidos que se caracterizam, inclusive, numa expressão popular, como partidos de aluguel. Por quê? Porque todos sabem, não se comenta explicitamente. Não se comenta explicitamente, foi onde parou um pouquinho aqui, a gente perdeu o seu áudio. Voltei, me escuta bem? Tá. Voltou. Caí, mas não me machuquei. Então, que bom. São expressões que todos sabem, todos conhecem, os famosos partidos de aluguel. E essa expressão representa muito bem a função dos partidos, de boa parte dos partidos políticos brasileiros hoje.
Eles se transformaram em cartórios e perderam, na sua maioria, a capacidade, né, de representar uma ideologia, representar um programa. Primeiro que a análise dos 33 programas partidários, né, quando você lê os 33 programas, todos eles são muito parecidos, porque todos eles são mensagens extremamente vagas, extremamente genéricas sobre uma visão de Brasil. Que Brasil queremos? Né? E aí começam discussões ou descrições sobre queremos um Brasil melhor, um Brasil mais justo, né? Um Brasil mais onde as diferenças sejam menores, etc. Começam essas descrições. Queremos uma saúde melhor. Né? Agora, o que fazer, como fazer, de que modo fazer, os programas partidários não trazem isso. Né? Portanto, os partidos políticos todos viraram uma espécie de sopa de letras. Né? Estes partidos políticos, eles perderam a capacidade de formulação de políticas públicas. Vamos lembrar, os partidos políticos, eles surgem tal qual nós conhecemos no século XIX, na Inglaterra. Né? Portanto, há uma questão muito bem datada que justifica a formação dos partidos. Rodrigo, tivemos mais um probleminha aí no seu áudio. Deu uma travada. Voltei. Me escuta? Sim. Tá. Nós temos os partidos políticos, portanto, surgindo na Inglaterra, em meados do século XIX, uma sociedade de baixa tecnologia, e que, portanto, precisava congregar fisicamente as pessoas para a discussão das políticas públicas, e que nós começávamos a observar, naquele momento do século XIX, uma alteração do sistema político, de uma política aristocrática para uma política de massas. Então, era necessário, naquele cenário, a criação de uma entidade capaz de congregar e formular a política para uma política agora que era de massas, e não mais uma política aristocrática. Este cenário vai se repetindo com algumas diferenças nos mais variados países e ao longo do século XX, dependendo das estruturas socioeconômicas de cada país. Esse processo vai acontecendo no Brasil também. Tá? Esse processo vai acontecendo no Brasil. Portanto, é preciso entender que os partidos políticos eles são fruto da política, eles não são a causa da política. É muito comum a gente ouvir uma frase muito retórica, mas desculpem, é uma frase completamente sem sentido. Né? Porque a democracia precisa dos partidos políticos. Não, ela não precisa dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles são justamente o quê? Fruto da democracia. Eles não são a causa da democracia. Nós não podemos confundir causa e consequência. Né? Os partidos políticos, eles não são os asseguradores da democracia. A democracia, ela surge antes dos partidos e de modo independente dos partidos políticos. E se retrocedermos ainda à origem grega da democracia, né? Os antigos gregos não faziam a menor ideia do que significava um partido político. Né? O partido político portanto, uma criação muito recente na história da política. A história da política é milenar, multimilenar. Né? Aristóteles já dizia que o homem é um animal político. Né? Só um politikon, dizia Aristóteles. Portanto, a política, né, antecede os partidos. Os partidos, eles são
fruto de necessidades, né, muito específicas de um tipo de sociedade que se caracteriza a partir de meados do século XIX e que hoje os partidos políticos perderam o sentido porque a política hoje ela tem a velocidade da internet. Ou seja, a política hoje ela é debatida na velocidade instantânea das conexões da fibra óptica, das comunicações por satélite, né? Portanto, perceba que há cerca de 20 ou 30 anos, e quanto mais os elementos tecnológicos se desenvolvem e a conectividade entre as pessoas se aprimora, mais os partidos perdem importância e perdem a capacidade de serem as entidades formuladoras de políticas públicas. Os partidos políticos, portanto, estão sempre a reboque. Eles não são mais os protagonistas das discussões políticas. Os partidos políticos, neste sentido, não podem ter mais na sociedade brasileira o destaque e o monopólio que tem. E foi pensando nisso que eu, em 2016, né, para me encaminhar para o final, que eu, em 2016, ingressei na Justiça Eleitoral e pedi o registro da minha candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro de modo independente, de modo autônomo, sem vinculação partidária. E a Justiça Eleitoral negou esse registro em todas as instâncias, até que eu cheguei ao Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário eleitoral. Esse processo, chegando ao Supremo Tribunal Federal, ele recebeu um parecer da Procuradoria-Geral da República, à época, a doutora Raquel Dodge, e esse parecer foi favorável, foi, em suma, afirmando que sim, que as razões que eu expunha, das quais algumas eu aqui mencionei, né, o recurso lá tem mais de 150 laudas, né, eu argumentava, portanto, que as razões que eu lá expunha haviam de ser acolhidas, e o parecer da Procuradoria-Geral da República foi nesse sentido, que as razões ali apresentadas eram procedentes e de que o Supremo Tribunal Federal deveria julgar procedente. Esse caso foi a uma primeira sessão de julgamento e o processo, o tribunal discutiu, a Suprema Corte discutiu se admitiria o caso a julgamento e, se admitido o caso ao julgamento, se atribuiria ou não a chamada repercussão geral ao caso. E a discussão foi justamente essa. O caso foi admitido ao julgamento e foi atribuído repercussão geral a esse caso. O que significa dizer que aquilo que ficar decidido neste recurso valerá para todo o Brasil. Portanto, o recurso deixou de ser um recurso meu, um recurso do Mesomo, né, para ser um recurso de todos os brasileiros contra os partidos políticos. Né? Eu não diria exatamente contra os partidos políticos, mas a favor da liberdade individual e da soberania popular. Né? Sobrevindo o doutor Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, ele emitiu um novo parecer corroborando a posição anterior da doutora Raquel Dodge e agregando novos argumentos de que, sim, de que o processo deveria ser julgado procedente, de que a ação deveria ser, portanto, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal e permitidas as candidaturas independentes no Brasil.
Em 2019, agora, ao final de 2019, o ministro Barroso, que é o relator dessa demanda, ele convocou, então, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, e a audiência pública foi realizada no dia 9 de dezembro de 2019. Durou o dia inteiro. Pela parte da manhã se manifestaram os partidos políticos e pela parte da tarde se manifestaram as entidades da sociedade civil. E foi surpreendente observar o quê? Pela parte da manhã, os partidos políticos compareceram ao Supremo Tribunal Federal para dizer que o monopólio é maravilhoso, né? Para dizer que eles são entidades fantásticas e de que devem continuar a ter o direito de vida e de morte sobre as candidaturas, sem explicar como ou porquê, ou sem explicar por que nos outros países e nas outras grandes democracias do mundo a candidatura independente é possível. Na parte da tarde, majoritariamente, as entidades da sociedade civil foram consultadas, foram 10 ou 12 entidades da sociedade civil que se manifestaram, e majoritariamente, salvo duas, se não me falha a memória, todas as outras se manifestaram dizendo que era de extrema importância para a democracia brasileira que as candidaturas independentes voltassem ao nosso regime eleitoral e de que eram elas compatíveis com o texto constitucional. Pois bem, feito isso, o ministro Barroso, então, pretende levar o feito a julgamento plenário no início de 2021. E portanto, é possível que o Supremo Tribunal Federal, em julgando a questão procedente, nós tenhamos em 2022, na eleição de 2022, a possibilidade democrática de que qualquer cidadão oferte, desde que, evidentemente, cumpridas as exigências, as demais e naturais exigências de antecedentes criminais, enfim, as questões de ficha limpa, enfim, maioridade, escolaridade, né, domínio da língua portuguesa, enfim, até porque essas exigências elas são compatíveis com o Pacto de São José, né? Não há nenhum óbice nesse sentido. Vamos observar que, sob este aspecto, é possível, então, que tenhamos em 2022 a democrática e salutar possibilidade de qualquer cidadão brasileiro ofertar aos seus compatriotas, sem a mediação de caciques políticos, o seu nome para o processo eleitoral. Isso aprimora a nossa democracia, isso enriquece a nossa democracia, isso aumenta a polifonia, a riqueza das vozes em disputa, isso oferta aos eleitores mais discursos e mais opções, e democracia se faz com aumento de opções e não com restrição de opções. E eu confio que o Supremo Tribunal Federal irá julgar procedente essa demanda e tenhamos uma democracia melhor a partir de 2022, porque o Brasil, lamentavelmente, é um dos países, e os dados oficiais mostram isso, existem pesquisas da Transparência Brasil, por exemplo, e outras entidades, que mostram que a taxa de renovação no parlamento brasileiro é uma das mais baixas do mundo. De modo que a candidatura independente ela não é a bala de prata, ela não resolverá todos os nossos problemas, mas ela é a mãe de todas as reformas, porque ela é a reforma que permite que outras boas reformas políticas aconteçam. Como eu sou dado a respeitar ordens, como eu
soldado a respeitar os comandos que me são dados, e me foi dada 1 hora de exposição. E temos aqui, pelo meu controle, 2 minutos para as 11 horas. Eu cumpri a minha 1 hora e não quero mais aborrecer aqueles que me escutam com tantas informações e tão variadas informações. Eu coloco aqui à disposição, e desde já agradeço imensamente aqueles que me escutaram, e me coloco à disposição para responder a alguma eventual ou algumas eventuais dúvidas que tenham surgido ao longo dessa exposição. Rodrigo, você não aborreceu ninguém. Nosso público se manteve fiel desde o início, acompanhando, muitas pessoas elogiando, então, de longe, né, as pessoas aprenderam muito. Tivemos muitas felicitações, agradecimentos, as pessoas parabenizando o seu conteúdo. Exatamente dúvidas e interações, por enquanto, não. A gente pode dar um tempinho aí, enquanto eu falo da próxima palestra, para ver se alguém se manifesta. Mas o público... o show também está bem falhando. Você quer sair e entrar rapidinho de novo, só para a gente poder encerrar? Vamos fazer esse teste? Deixa eu falar com ele aqui pelo WhatsApp, só um minutinho aqui. Tá me ouvindo agora? Tá, agora tá melhor. Foi? Ouviu? Então, eu expliquei a você que, imagina, você não aborreceu ninguém, as pessoas ficaram parabenizando o tempo todo, o conteúdo estava muito interessante, depois você vai ver as interações. Não teve, na verdade, dúvidas, pelo menos por enquanto, não tivemos perguntas, mas todo mundo super satisfeito aí com a sua palestra. Eu quero, enquanto, de repente, vai dar até um tempo aí para quem quiser fazer uma interação, falar da palestra da semana que vem. Vai ser a Chayana Leocádio, ela vai falar sobre PDCA, metodologia indispensável para alavancar resultados. A gente perdeu um pouquinho o Rodrigo, mas enquanto ele entra e volta, para a gente poder se despedir dele direitinho. Aí na outra semana a gente vai ter propaganda eleitoral por redes sociais e condutas vedadas no dia da eleição. Limites e consequências jurídicas, com o professor e mestrando em Direito, Luiz Renato. Rodrigo voltou, deixa eu só... Opa! Tá ouvindo a gente direitinho? Rodrigo? Caí, mas eu machuquei aqui. Tá meio falhando um pouquinho. Estou ouvindo agora, desculpa. Que bom que você falou. Tirone falando muito bem explicado. Alice Tavares, hoje tive uma aula, quer dizer, vocês gostaram muito. O Lied, parabéns pela riqueza de conhecimento, nosso palestrante Rodrigo. Então, você super agradou aqui o nosso público. Eu vou te pedir para você deixar suas redes sociais, para que a gente pode continuar acompanhando o seu trabalho. Pois não. É um prazer, quem puder me dar a honra de nos seguir. Eu tenho no Instagram, Rodrigo Mesomo, né? Tem um perfil lá no Instagram, publico sempre questões de ordem política. Falhou um pouquinho de novo, Rodrigo. Não conseguimos te ouvir. Já voltou, parece. A gente poder encerrar e você Está instável. Então, quem puder me seguir no Instagram, eu sempre faço lá postagens ligadas ao tema das candidaturas independentes e coloco lá informações sobre o andamento do processo ou sobre questões que dizem respeito a candidaturas independentes em outros países. Né? Então, é uma ferramenta, um canal pela qual eu divulgo essa causa. E também tem uma página no Facebook, também com o meu nome, Rodrigo Mesomo. Né? É uma página no Facebook, onde eu também coloco lá uma série de informações sobre este tema.
e faço ali análises sobre, não só sobre candidaturas independentes, mas sobre o processo político-eleitoral. Quem puder me dar a honra de seguir ou o meu Instagram ou a minha página no Facebook, desde já agradeço muito e fico muito honrado. Começar a seguir agora já. Estou aqui com o celular na mão. Rodrigo Mesomo, M-E-Z-Z-O-M-O, não é isso? 2 E's. Perdeu de novo, né? Você não consegue. O seu sobrenome, né? São 2 E's, não é isso? Só para a gente achar certinho. 2 E's. M-E-Z-Z-O-M-O. M de Maria ao final. Né? M-O. São tanto no Instagram quanto no Facebook, são canais que tem meu nome direto, Rodrigo Mesomo, você vai me encontrar lá. Perfeito. Rodrigo, um abraço aí para o seu irmão, né, o Adriano, ele também é advogado, né? E obrigado. Espero que eu possa encontrar você no próximo evento presencial, ao vivo, aqui no nosso espaço, tá bom? Será uma grande honra participar quando tivermos a volta às aulas presenciais. Por favor, vai ser um grande privilégio, uma grande honra. Respeito muito a Casa Legislativa, né? O Parlamento é a casa do povo, literalmente, porque, por mais severas que possam ser as críticas ao Parlamento, e críticas hão de ser feitas, a verdade é que o Parlamento é o reflexo, não é o legislador constituinte, ao enumerar os poderes da República, os enumerou colocando o legislativo em primeiro lugar. Diz lá a Constituição, né? São poderes da República: o legislativo, o executivo e o judiciário. E essa ordem não foi aleatória. Essa ordem ela foi proposital, porque sabe o legislador constituinte que o Parlamento é o mais importante dos poderes, porque ele é a essência da representação popular. Portanto, poder ministrar uma aula presencial na escola do legislativo do estado que eu amo, do estado que eu resido, do estado que tenho no coração, vai ser uma grande honra. Portanto, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado àqueles que se manifestaram favoravelmente às ideias que eu aqui defendi. Peço a eles que divulguem e propaguem, e que deem notícia ao maior número possível de pessoas acerca dessa demanda do Supremo Tribunal Federal. E eu quero criar, como nota final, nós vamos repetir no Brasil o cenário que aconteceu no México, que eu sempre tomo como exemplo. No México, os partidos políticos detinham um monopólio, tal qual no Brasil. Até que um louco lá no México, um mexicano, o louco resolveu judicializar a questão. E ao judicializar a questão, o tema começou a ser cada vez mais debatido pela sociedade mexicana. O tema começou a ganhar as redes sociais, começou a ser discutido em escolas de direito, em escolas de legislativo, em lives, nas redes sociais, em vídeos no YouTube. Ou seja, o tema começou a descer a pirâmide social e começou a ser cada vez mais conhecido da população. E a pressão popular fez com que se alterasse e hoje você já tem 2 governadores de estado independentes no México. A legislação mexicana, agora de uns 3 anos para cá, permite, e a democracia mexicana começa a se aprimorar nesse sentido. Acho que aqui repetiremos o cenário. Acho que não é mais, a pergunta não é mais se teremos candidatura independente no Brasil. A pergunta agora é quando teremos candidatura independente no Brasil. Porque, em suma, ao final e ao cabo, a
liberdade sempre vence. A liberdade sempre vence. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos você também, dizer que a honra também é da escola em contar com você aqui. Vamos sim tentar marcar, tá? Assim que a vida começar a voltar ao normal, no evento presencial, aqui no nosso auditório. Você pode compartilhar esse conteúdo, então avisar você que está assistindo que a live fica salva. Então, se puder compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também, por favor, compartilhe, marque os amigos, enfim. Rodrigo, obrigado, tá? Em nome da escola, eu te agradeço. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Gente, até quarta-feira que vem, tá? 10 horas, de novo aqui no Facebook da escola. Um abraço e obrigado por acompanhar a nossa transmissão.